Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado e querido, estamos aqui reunidos, papai, no corpo do Machia, o teu filho. Sim, Papai amado. Gratidão, papai, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Sim, Papai amado. E neste momento estamos aqui reunidos, papai, para entendermos, compreender mais dos teus segredos. Capacita o teu povo e ensina, orienta. Ajuda-nos, ó Pai, mesmo nesse corpo limitado, a termos a melhor fixação da mensagem, dia após dia, papai. Nos ajude a compreender, papai, tudo que tu quer falar conosco. Sim, Papai. Porque esse é o nosso anseio diário, papai, em conhecer-te mais e mais, chegando à estatura de um varão perfeito, papai. Sim, Papai amado. Porque esse é o nosso desejo, nosso anseio, nossa alegria, nosso motivo. Nós chamamos, papai. Sim, Papai. Te amamos. Nós chamamos. Gratidão por esse momento e que tu nos abençoe e seja conosco para possamos fixar o que o teu mensageiro trouxe para nós Sim, Papai. e o teu trono. Gratidão, papai. Gratidão. E assim Que seja feito a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Assim seja, papai. Gratidão. Amados irmãos, hoje, dia... Qual que é o dia hoje? 16. 16/12. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Nós vamos iniciar a ruminar do dia 30/10/2022, tá? Grato a Yausha e grato a Yau. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 21. Vamos lá? Primeiro Reis 21. 502. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 1 Reis 21, versículo 1. Só para a gente entender, tá? Sim, sim. Diz assim: Eis o que se passou depois desses fatos. Nabote de Jezreel, ou Jezreel, né? Tinha uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Samaria, qual parte das nações, irmão Rodrigo? Samaria são duas nações. Qual que é o lado dela? Norte ou sul? Sul. Não, norte. Norte. É. E Acabe assim falou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagareis em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: e ao me livres de quê? De ceder a herança dos meus pais. Então vamos lá. Primeira pergunta: quem é, irmão Márcio, a representação celestial de Nabote?
Hã? É, irmão? Qual Yalcha você quer dizer? Yalcha Micael. Isso, muito bem. Yalcha Micael, hoje a gente entende. Yalcha Micael. Ele é a representação de Nabote. Por que ele é a representação de Nabote, irmão Márcio? Porque a vinha seria a igreja. É, exatamente. E quem que é o dono da vinha? O dono da vinha é Yalcha Micael. Não. Não. Quem que é o dono da vinha? Irmã Iraci. Não. Quem que é o dono da vinha? Irmão Bento. Ial. O dono da vinha é Ial. Tá? Dono da vinha é Ial. Ial visível. Que essas coisas que estão me fazendo confusão. Pensa só em Ial. Ok? Ial é o dono da vinha. Ok? Certo. E quem cuida da vinha do seu pai? Yalcha Micael, que é Micael. Ok? Certo. Então, qual é a representação de Nabote? Nabote tinha uma vinha. E Acabe. Quem que é a representação de Acabe? Irmã Marinalva. O antimachia. Então, ele quer tomar a igreja de Yalcha Micael. Ele quer tomar. Mas ele vende a igreja para o Emanuel? Não. Ele dá para ele? Também não. Ele não se desfaz. Mas foi tomado dele. Matam ele, né? Foi tomado dele. A força. Então, quem é a representação celestial de Nabote? Yalcha Micael. Ok? Entendeu, irmão Oswaldo? Então, quem que é a representação de Acabe, irmão Oswaldo? Cajado. Aqui nessa condição. Quem que é a representação de Acabe? O antimachia. Então vamos lá. E aqui eu já fiz a pergunta 1 e 2. Vamos lá. 3. Irmã Diene. Qual é a função principal no templo de Ial? Agora explica para mim. Quem é o sumo sacerdote? Isso. Por que Yalcha é o sumo sacerdote, irmã Diene? Sim? Tem várias formas de responder. Responde então, vamos ver se está certo, né? Porque ele é a pedra angular. A pedra angular ele foi estabelecido como a pedra angular. Porque filho de Alfo foi experimentar e o que. Porque ele foi ungido, sumo sacerdote. É só isso. Ok, mas eu queria ir para uma resposta assim. Porque todos eles foram indo com ele, foi achado o defeito nele, até que ele ficou ali. Mas ele foi ungido sumo sacerdote, né? Ele foi ungido e falou assim, ó, você vai ser sumo sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, né? Então vamos lá. 4. Quem é a representação celestial? Agora vamos ver se os irmãos estão atentos. Quem é a representação celestial da mulher Jezabel? Quem são estes? Irmão Edgar. Jezabel. Quem é a representação celestial da mulher Jezabel? É daqueles que não aceitaram que papai reinasse sobre eles. São os... Não. Está aqui na ponta da língua. Esses aí é sinagoga. Eles não aceitou. Apesar que os filhos também não aceitou. Aqueles, né? Mas não é exatamente os querubins, não. Quem que é a representação de Isabel? Celestial. Papai explicou no vídeo, né? Sim, explicou. Eu tá aqui na ponta da língua, mas não sai. Essa aí eu ratei na live. Essa eu não esqueço mais não. E... Quer Eu não pular? vou lembrar, mas... Então vamos lá. Irmão Bruno. Fala alto.
E aí, o que você responde? É? Mas inimigos não declarados e os falsos amigos é o mesmo. Aí você me bugou minha cabeça, eu tô aqui. Eles são os mesmos. O inimigo não declarado e os falsos amigos é o mesmo, meu primo. Mas você respondeu certo. É esses aí. É os falsos amigos. É os inimigos não declarados. Né? É isso aí. É os inimigos não declarados. Os inimigos não declarados, eles é a representação de Jezabel. Tá? Sim, sim. É difícil mesmo. Agora, por quê? Agora eu quero que me explique. Por que que eles são a representação de Jezabel? Lembra da história de Acabe com Jezabel tomando a vinha. Por que que eles representam Jezabel? Aham, muito bem. Isto, muito bem, muito bem. Eles permitem, porque eles são sacerdotes. E eles têm como permitir esses entrarem, porque ninguém poderia entrar. Então esses sacerdotes, que são inimigos não declarados, permitem eles entrarem para tomar a vinha daquele que cuida da vinha. A representação de Jezabel que trama tudo para entregar nas mãos de Acabe e Emanuel. Entenderam, irmãos? Sim. Entendeu, irmão Oswaldo e irmã Tamires? Entendeu? É tremendo, né? A gente vai crescendo, vai entendendo. Muito bem. Qual pergunta que eu falei que eu estava? 4, né? Tava na 4. Então vamos na 5. Então vamos lá. Será que eu posso perguntar para ela? Acho que não, ainda tá no começo. Irmão Wilson. Diz assim: Micael, o herdeiro, teria que vir à terra, uma terra longínqua, para se investir na realeza. Em qual condição ele vem? De espírito. Hã? De espírito. Muito bem, mas e aí, me explica. Ele vem na condição de espírito, tá, mas e aí? Na condição de espírito, na era, para ser investido na realeza, ele vem numa era. Qual era? Sexta era. Ele vem na sexta era. Em qual condição ele vem na sexta era? Porque na condição de espírito, ele vem em Éfeso, ele vem em Esmina, ele vem nas 6 eras. Hã? Isso, aí sim. Aí vem na condição de ancião. Porque nas eras normais ele vem como espírito. Todas as eras ele vem como espírito. Auxiliando ali. Por isso que fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o espírito diz às igrejas, porque ele está trabalhando nas eras. Agora vamos abrir aquela passagem assim, ó. Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo. É Gálatas, não é? Vamos abrir essa passagem. Gálatas 4? Vamos abrir lá para a gente compreender um detalhezinho. Compreender não, nós já compreendemos, né? É só relembrar. Hã? Gálatas 4. Gálatas 4. Oh, Gálatas 4:1 diz assim, ó. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. O que significa esta passagem aqui, irmã Débora? Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada se difere de escravo. O que está querendo dizer? Dizer que enquanto ele não é dono de tudo, né, toma posse da herança, ele é apenas um escravo. Servo. O escravo. Dono. Servo do dono.
servo do dono. E não se diferencia de nada dos outros. São seres humanos como qualquer um. Ninguém muda, ninguém é diferente um do outro aqui, ou é? Tem alguém aí de 4 cabeças ali? Não, não tem. Entendeu? Ninguém se diferencia, todos são escravos, essa é a condição. Aí no versículo 2 fala assim, ó, ele fica debaixo de tutores e curadores. Agora marca aí que nós vamos precisar disso para ministração, tá? Para ministração, tutores e curadores, tá? Até a data estabelecida pelo pai. Qual pai? Ial. Hã? Ial. Assim também, nós quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos debaixo dos elementos do mundo. Pronto. Aqui já finaliza. Então, ou seja, quando fala que o quanto dele é menor do que tudo, ele fica debaixo de tutores e curadores. De que tutor está sendo falado aqui, irmã Débora? Quem é esse tutor? Ele está debaixo de que tutor? Não fala lei não, que não é lei não. Do administrador. Do administrador, quem? Lúcifer. Por quê? A representação de Samial. Samial e Eli. Samial ia ser sumo sacerdote. Foi até feito um efódezinho de criança para ele. Mas ele estava debaixo de tutor. Ele ainda não poderia ser. Mas Ial já falava com Samial e não falava com Eli. É a condição dos tempos de hoje. Fala com o Espírito encarnado E não fala com o administrador infiel. É a mesma condição, que está debaixo de tutores. Porque o filho varão é uma criança. Ainda está debaixo de tutores. Viu? Aí logo ele vai tomar posse. Logo vai tomar posse. Isso tudo é ensino do papai. Que a gente só mastiga para fazer os irmãos entender mais. Por isso que fala, enquanto o herdeiro é menor. Enquanto ele é menor. Ele é criança. Ele é criança. Você lembra de fez a pergunta sobre essa passagem? Não lembro. Se esse tutor seria a lei da época do... Ah, sim. Não, Sim. depois o pai veio e Sim, esclareceu. exatamente. E o papai explicou, inclusive, o tutor como Lúcifer, numa dessas ministrações ele falou. Sim. Entendeu? Assim seja. Por quê? Porque é a mesma condição de Eli. Tremendo, né? Então aqui entrou no ponto, no ponto certinho. Né? Grata Yaush e Grata Yau, né, meus irmãos? Vamos lá. Pergunta 6. Meu celular tá lá. Chegou pra matéria. Ó, pergunta 6. Pai de Alcha, Pai de Alcha. Tudo bem? Tudo bem. Lá? Aqui, ó. Senta ali, minha irmã. Irmão Zalino, puxa a cadeirinha aqui, irmão. Tá fresquinho aqui fora. Irmão Murilo, puxa a cadeirinha aqui pertinho. Tá fresquinho aqui, ó. Infelizmente tem um som bem desagradável ali. Né? Mas a gente não dá... Tá sentindo falta de mais alguém. Então vamos lá. Eu parei no qual? Ah, tá. Ah, essa aqui é fácil. Essa aqui é fácil. Essa aqui eu posso perguntar para a irmã Ana. Ela está começando agora, mas eu posso perguntar para ela. Quem são os pais de Micael? Hã? Ialcha e Ial. Viu que é fácil? Ialcha e Ial. É os pais de Micael. Agora eu te pergunto, irmã Marlene. Se Ialcha e Ial é os pais de Micael, quem é Micael? Lá em cima, né? Não, quem é Micael? Independente se tá lá em cima ou embaixo, é Micael. Hã? Não, não é essa a resposta. Eu falei, ó, se o pai de Micael é Ialcha e o outro pai é Ial, quem é Micael? Porque a gente entendeu que o filho de Ial é Ialcha. E que Ialcha, que é Ial visível, veio no nome do seu filho Ialcha na terra. Para morrer.
Ele não veio como o nome de Ial. Ele veio com o nome do seu filho, Ialcha. Ou seja, então lá em cima ele já tinha o nome de Ialcha, o filho dele. Então o Ialcha também é pai de Micael. E eu te pergunto, quem é Micael? Micael é Ial. Ah, gente, olha de diação. O filho varão. Se a gente está falando de pai, você tem que ter um filho. Ah, gente. E o papai falou na hora de administração. O filho varão. A gente fala só, quem é o pai de Micael? O pai de Micael é Ialcha. A Ana falou certinho. Ialcha e Ial. E quem é Micael nessa história? O filho varão. Né? Tá mudando tanto que a gente tem hora que Lembra? Crescendo. O crescimento dói, irmão. Dói. Que às vezes dá um... Ai, nota doendo, né? Não, dói. Vai dar uma entortada assim. Não dá pra entender, né? Mas é isso. Mas eu sei. Né? É gostoso. É gratidão. É porque aí a gente vai ver que é crescimento. Vai querer andar carne. É verdade. É verdade. Porque a gente pega o ruminar aqui e a gente vai encaixando com a administração atual. Pra gente ir formulando o entendimento que já tem. Né? Gratidão, papai. Vamos lá. Agora eu vou perguntar pro irmão Oswaldo. Irmão Oswaldo, quem é a face direita de Ial e quem é a face esquerda de Ial? Presta muita atenção com o entendimento de hoje. A face esquerda, Micael, e a direita, Ial. Errou. Foi Gabriel, né? Não, piorou. Você respondeu Gabriel na live, por isso que eu te perguntei. Eu te perguntei porque você respondeu Gabriel na live. Eu estava nessa live, eu falei assim, já que o irmão está aqui, essa pergunta foi para você, para ver se você entendeu. E eu acho que você não entendeu, e eu vou te ajudar a entender. Quem que é a face direita e quem que é a face esquerda, no entendimento que nós temos hoje? Face direita, Micael. Não. Ial, Aí aprende com a sua esposa Ial. Quem que é? Ial. E quem que é a face esquerda, irmã Tamires? Ialcha. Por quê? Micael não é o nome dele. O nome dele é Ialcha. A face esquerda, agora a gente sabe. Na sua direita, longos dias. Quem é essa direita de longos dias, irmão Oswaldo? Agora. Micael. Ial, meu irmão. Ial é longos dias. Ial é longos dias. E quem que é a face esquerda, a mão esquerda, que fala riqueza e honra agora? Então agora é Ial, né? Agora é Ialcha. Muito bem, agora você entendeu. Por quê? Porque as duas faces visíveis de Ial. A face visível de Ial é Ial visível. E a face visível de Ial visível é Ialcha. Entendeu? As duas faces de Ial invisível. É os dois. Um é semelhante a Ial. Não. É? A Ial. Um é semelhante a Ial. Ial visível. E o outro é a imagem de Ial invisível. É difícil, né? Nossa. Buga. Ok, presta atenção. Um é a semelhança. Quem que é a semelhança de Ial? Micael. Por isso que fala o nome, semelhante a Ial. Aquele que é semelhante a Ial, que é Micael, é o guerreiro. Ele, a semelhança de Ial, ele é chamado quando está em guerra. Mas ele é Ialcha. É só pra gente entender, mas ele é Ialcha. Só pra entender, mas ele mas ele é Ialcha. Mas, como tu fala, a semelhança de Ial, tá falando que ali é Micael, ok? Que é semelhante a Ial. E aquele que é imagem é quem? Ial visível. Não. Ial visível. A imagem era Ialcha, mas é Ial visível. É Ial visível. Ial visível. É o Ial visível. Tá? Ial visível é a imagem dele. Tá?
Aí eu posso falar assim, Yalcha é a semelhança do seu pai, mas na condição de Micael. Quando eu falo na condição de Yalcha, é Yal salva. Quando eu falo na condição de Micael, é semelhante a Yal. O papai explicou. Se vai para a batalha, aquele que vai contra Micael está indo contra aquele que é semelhança de Yal. Então cuidado. Já vai para perder. Agora, quando é para salvar, é Yalcha. Por isso que fala, ele se fez o seu salvador. Por que ele se fez seu salvador? Porque ele não era, não? Não. Porque quem era salvador era quem? O pai dele. Entendeu? Ial salva. Ó, Ial salva. O nome do filho é Yalcha, que significa Ial salva. Só que o filho se fez salvador. Em que momento que ele se fez salvador? O momento que o pai, que é Ial visível, vem com o nome de Yalcha para a terra e morre no madeiro. E agora Yalcha, que é Ial salva, se tornou o Salvador, o Redentor. Nós vamos entender, nós vamos caminhando. Ainda bem me dá conta dos 200. Meu irmão, mas esse entendimento já está ampliando, mas já fica afiado, né? Porque os que estão vindo aí, eu falo para os irmãos, está vindo entendimento. Eu falei isso, lembra que eu falei isso há 2 meses atrás? Irmãos, olha, o entendimento que vai vir agora, se prepare, vai ser difícil compreender se não estiver ruminando. Aquilo que você tem mais dúvida é aquilo que você mais estuda. Quando eu fui tirar a carteira, eu tomei 4 pau na legislação, no exame de rua. 4. Aí eu errava na baliza. Aí na segunda vez que tomei pau, aí uma pessoa, um conhecido, falou assim, ó, aquilo que você mais erra é aquilo que você mais se esforça bem aprender. Aí eu falei assim, ó, eu quero mais tantas aulas, eu quero fazer só baliza. Quer dizer, foi no 3º pau, porque no 4º aí eu passei. Aí eu fiquei só naquilo. Fiz baliza. Aí eu entendi. Agora eu aprendi. Aí passei. Então aquilo que você tem mais dificuldade é aquilo que você vai mais focar em aprender. Entendeu? Porque aquilo que é fácil. Qual que é fácil direita? Qual que é fácil esquerda? É fácil, né? Quem é o filho de Al? Quantos pais Micael tem? Isso é fácil. Tem 2, isso mesmo. Viu? Tem 2, ele apontou lá 2. Então vamos lá. Vamos lá. Irmão Murilo. Vamos ver se o irmão Murilo está atento. Quando o herdeiro Micael herdou sua herança, o templo, ou seja, ele herdou o templo, Yalcha Micael. Quem se tornou os guardiões? Quem se tornou os guardiões da arca, do templo e da arca? Os filhos. Hã? Os sacerdotes. Por que você fala que é os sacerdotes? Se tornou guardião foi os sacerdotes? Foi o Gabriel. Uai, irmão. Eu sei não. Uai, irmão. Quem se tornou? Quem se tornou os guardiões do templo e da arca? Isso, muito bem. Agora você falou com autoridade. Tinha 4 guardiões. Agora me explica. Como Lúcio, foi excluído, então é Micael e Gabriel. Viu? É só pensar. Por que eu posso chamar, quando se fala de guardião, de Micael? Tá com a arma na mão, né? Tá com a arma na mão, tá com a espada fulgurante. É guerreiro. Né? Guardião. Vamos lembrar disso? Vamos lá? Vamos lembrar disso. Viu algumas carinhas aí meio viajando? Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Cadê a irmã? Versículo 24.
Já achou ali, já. 38. Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo 24. Ó, Gênesis 3, versículo 24. 23. Gratidão, papai, todos os irmãos. Então vamos lá. Gênesis 3. Olha, tem compaixão, Pai. Tem compaixão de nós, papai. Para que a gente possa ministrar a palavra em paz, papai. Em nome de Deus. Toda perturbação, papai. Todo incômodo. Oh, papai. Caia por terra. Eu falo com os anjos de Lúcifer. No nome de Alxa, nós repreendemos a ação de vocês para querer nos perturbar. Em nome de Alxa, Em nome de Alxa. assim seja. Vamos lá. Gênesis 3, 24. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden. Se tiver que invocar, nós vamos invocar alto. Assim seja. Se tiver que gritar, nós vamos gritar alto. Ok? Assim seja. Porque se aceita perturbação externa, vai ter que ouvir alto. Assim seja. Vamos lá. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins. Quais querubins? Irmã de Ene. Emanuel e Lúcio. Isso. E a chama da espada fulgurante. Quem é a chama, irmão Murilo? Gabriel. E quem é a espada fulgurante? Agora me explica. Por que Gabriel é chamado de chama? Na palavra. Na palavra. Me mostra onde se está. Me mostra na palavra. A passagem do deserto? Não. Vamos abrir lá? Quer que te ajude? Pergunta o irmão Robson e vê se ele lembra. Aonde que é? Não. Tá. Piorou mais ainda. Não. Piorou. Vamos lá, irmã Delminha. Não. Irmã Marinalva. Ih, gente. Irmã Júlia. Daniel 7. Página Vamos lá? 1567. Oi, irmã. 7, 13 e 14. Página 1567. Em Apocalipse, irmã Delminha, é a espada. Né? Daniel 7. Daniel 7. Diante do 9. Daniel 7. Isso. Vamos pegar aqui, ó. Daniel 7, 9. Diz aí, ó. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo. O trono dos outros era chamas de fogo? Não. Só o trono dele que era chamas de fogo. Seu trono eram chamas de fogo. Viu? Ou seja, chamas, fazendo link com o quê? Com Gênesis. Mostrando aqui, ó, Gênesis 3, versículo 24. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama. Qual chama? Gabriel. Porque ele é chama. Da espada, porque é o trono da espada. O trono de quem? De quem? De Micael, guerreiro. Mas está certo, Yaush. Mas para expressar a condição do guerreiro, Micael. É o trono dele. Eles andavam juntos já, desde lá de trás. Aí a gente entende que Emanuel não andava com Micael e Yaush. Yaush e Micael não andava. Quem sempre andou foi
Gabriel. Os dois filhos mais novos dos seus pais. Né? Por quê, irmãos? Vou explicar uma coisa. Quando você tem Dan, você tem Jacó. Jacó tem um filho chamado Dan. Lembra, irmão Ronaldo? Dan. O que Jacó fala para Dan na promessa em Gênesis 49? Exatamente não, mas eu sei mais ou menos. Porque Pode lá ele falou para ele assim que ele tinha subido do pai dele, né? Não, esse é Rúben. Esse é Rúben. Ah, sim, então é a serpente. Isso. Isso. Muito bem. Muito bem. Então, ou seja, ele falou assim, ó, Dan, você é uma serpente no caminho que morde o talão do cavalo, derrubando o cavalo e o cavaleiro. Você é serpente no caminho, fazendo um contraponto inverso proporcional. Vamos ali? Fazendo um contraponto inverso, que nas tribos do querubim, Dan é Gabriel. Como assim? Dan é Gabriel? Acho que tá esse nome. Gênesis 49. Gênesis 49? Gênesis 49. Tô procurando. Ô, judiação, vamos lá. Página 100. Gênesis 49, Vamos lá. 16. Eu tô abrindo esse adendo, como diz nosso amado irmão Anderson, adendo, ó, Versículo 17. Gênesis 49, versículo 17. Ó, Dan é a serpente sobre o caminho, uma serastra sobre a vereda. Serastra é um tipo de serpente. Sobre a vereda, que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Em outras traduções fala, caindo o cavalo e o cavaleiro. Ok? Gênesis 49, 17. Então, aqui Dan foi excluído dos filhos de Jacó. Lá em Apocalipse 7, você não vê Dan. Dan saiu fora, não foi contado. Mas, na nação dos querubins, Dan, Gabriel, também é excluído dos querubins. Por quê? Porque ele não apoiou os negócios do seu pai. Ele não concordava com os negócios do seu pai. Não aceitava a forma do teu pai administrar. Então ele foi um filho rebelde contra os querubins. Ele quis andar com os filhos de Yaush. E o pai dele falava assim, ó, isso aqui eu estou falando tudo para os irmãos espiritual, ok? E ele falava para o seu pai assim, eu não concordo e eu vou andar com os filhos de Yaush. E ele falou, se você ficar andando com eles, você é um traidor no nosso meio. E que assim seja, porque eu vou andar com eles e com eles vou ficar. E ele foi colocado para andar com Micael, porque os dois criaram uma amizade desde criança, andando junto, brincando, rindo, se divertindo. E eles ficaram muito amigos. É a representação que Jonathan era muito amigo de Davi, mas era filho de Saul. Viu a representação? Tudo é um link. Quem é Jonathan? Agora você vai lá na história e você vai estudar. Vai lá na história, ver quem é Jonathan, ver de quem que ele é filho. Vai lá estudar, saber, para você ter a base. Ok? E eles eram muito amigos. Amigos mesmo. E ele não concordou com seu pai. Foi a favor de Davi. É o link aqui com o querubim. Ele ajudou ele quando Davi teve que fugir. Exatamente. Exatamente. Viu que você tem a basezinha também? É assim que é bom. É assim que é bom a gente entender o que nós estamos falando. Que a gente fala da nossa cabeça. Mas viu que Dan, isso foi até o irmão Bruno conversando com a gente. Viu que Dan é um contraponto? É maravilhoso, irmãos. Tá. Certinho? Deu pra entender, captar a mensagem? Então tá. Tem dúvida, irmão Oswaldo? Não? Então é bom que eu posso perguntar mais, então. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a última pergunta desse desafio. A arca, irmão,
Irmã Líria Mar. Irmã Líria. Ô, tadinha. A arca, irmã, é feita de madeira de acácia. Certo? Muito bom. Revestida de ouro. Explique por que a arca representa papai Yahshua. Porque agora ela não representa Yahweh. Ele veio em carne, a madeira significa o povo terreno. Vamos explicar para os irmãos primeiro. De qual Yahshua nós estamos falando? Nós estamos falando de Yahshua, nosso Salvador. Peraí. Yahshua nosso Salvador, agora você continua ainda sem explicar. Porque ele se fez seu Salvador, e é Yahshua. Então de quem que você está falando? Estou falando de Yahshua, que foi elevado e foi para dentro de Yahweh. Yahweh visível. Yahweh visível. Certinho. Então tá. Certinho. Então continua agora. E então o corpo é terreno, Aham. representação da madeira, que é perecível. Isso. Revestido de ouro, que é imperecível. E o ouro é o quê? Celestial. Isso. Então é revestido de ser celestial. Agora, me explica por que representa. Você me deu a condição que ela representa, porque Me explica. A arca representa Yahshua. No caso, Yahweh. Agora vamos mudar. Que você explicou, Yahshua, que é Yahweh visível, que voltou para dentro de Yahweh. Aí explicou a condição do tratamento dela, para ela ser um ser celestial, para ela não ser perecível. Lindo. Agora me explique a condição, por que ele é a arca? Porque é o corpo. Não é isso. É isso. Ele é a arca? É. Porque ele é a presença de Yahweh. Porque ele é a arca. Lembra do templo? Difícil a pergunta? Peraí, pergunta de novo. Por que ele é a arca? Ele é a arca? Por que ele, e ao visível, é a arca? Por que a gente colocou ele como arca? A escritura mostra que ele é a arca. Por quê? Respira. Tem a ver com a história de Noé? Noé? Pai de família? Não. Eu não tô falando arca e Yahshua Micael, não. Tô falando arca Santos dos Santos. Sobre a pedra, né? Agora eu já dei a dica. Arca Santos dos Santos. Por que Yahweh é a arca? Quando a arca saía de dentro dos Santos dos Santos, o povo podia tocar nela? A arca tinha que sair como? De lá de dentro. Saía sendo vista por todos? Não, saía coberta pelos sacerdotes, transportavam. Isso, e saía coberta, ela saía toda coberta pelo sumo sacerdote. Ninguém podia ver a arca. Por que ninguém podia ver a arca? Porque são morridos. Mas quem que poderia ver a arca? Só o sumo sacerdote. Então por que Yahweh é a arca? Hã? Fala, pode falar bem alto. Porque ele é o sumo sacerdote. Muito bem. Porque a própria arca coloca o seu filho para adentrar dentro dela, se tornando ele a própria arca. Mas a arca é Yahweh. Mas quando Yahshua entra para dentro da arca, ele se torna Yahweh. Por que Yahweh é a arca? Porque ninguém pode ver a arca. Mas como o filho rasgou as vestes, Eliseu e Yahshua, para os filhos adentrar dentro dos santos, ele está dizendo, agora vocês, meus filhos, vão poder ver Yahweh. Entendeu? Se tornou visível. Essa é a pergunta. Por que Yahweh é a arca? Porque ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Por isso que Yahweh é a arca. Porque fala assim, Yahweh é invisível e ninguém pode ver. Ele habita uma luz inacessível, onde homem nenhum viu
nem pode ver. Quando Ial se tornou visível, ele se tornou visível para os 10 filhos. Mas 9 acompanhou Lúcifer e ficou andando só com seu filho único. Quem? Ialcha, andando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então somente Ialcha pôde ver o seu pai. Por quê? Porque ele falou assim: meu filho, você é sumo sacerdote para sempre, conforme a minha ordem. Você não vai deixar de ser, eu estou te ungindo sumo sacerdote. Isso já criança. Para sempre. Então ali ele falou: você vai poder me ver. Agora vamos fazer uma cortina. Ninguém mais vai poder entrar nos palácios de Marfim. Bloqueou o acesso para todos. Olha para você ver. A representação do véu no templo. Por isso que quando Micael, já crescido, ele fala com Marcha: Marcha, você vai fazer um templo conforme eu te mostrei aqui na montanha. Como que é o templo? Com o véu. Porque já tinha acontecido um tampar do véu lá em cima. Já tinha acontecido. Percebeu? Ou seja, quando ele fala: agora vocês vão poder adentrar, Micael, que conversou com Marcha, e Ialcha Micael, que conversou com Marcha, ele disse: bom, agora que o meu pai voltou para a luz inacessível, eu dou acesso a vocês, porque eu adentrei o corpo do meu pai. Agora, o que não era visível por todos, se torna visível por todos. Qual todos? Os filhos dele. Os filhos dele. Os filhos dele. Nascidos em casa. Filhos dele. Significa o quê? Que nos palácios de Marfim a terra vai poder ir lá ver? Não, não vai. Percebe? Só os filhos. Pode. Gratidão, irmãos. Gratidão. Esse é o ruminar nosso do dia 30/10. Esse é o nosso ruminar do dia 30/10. Assim, a gente não está conseguindo fazer 2 ruminares, né? Mas eu creio que está ajudando, né? Os irmãos voltam no estudo, a gente atualiza com o estudo atual, né? Faz alguns pontos na ministração de hoje. Nós vamos entrar em detalhezinhos para os irmãos compreender, sabe? Que só vou entrar naquilo que o papai entrou. Paz de Alcha, irmão André. E nós seremos, no nome de Alcha, bem-sucedidos. Assim seja. Né? No nome de Alcha. Então vamos agradecer o papai? Gratidão. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Assim Gratidão, seja. papai. Que Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.